Vamos colocar o trechinho aí que eu quero ver o que o Fagner falou sobre a busca do Corinthians por um treinador. Vamos ver. Vamos. Meu tricão, estão falando aqui no chat, hein? Putz. Que nada. O homem já até saiu do São Paulo, pô. Paulo Fonseca realmente está mais para sonho, mas espero que vire realidade. Vamos ouvir. Português. Você jogou lá fora muito tempo, foi treinado por estrangeiros, né? Tava lá fora, foi treinado por estrangeiros. Não sei de quantas nacionalidades você acabou trabalhando com profissionais diferentes. Mas é uma tendência, parece, entre os grandes clubes brasileiros, parece que é irreversível, pelo menos a médio prazo. Pelo que você já viveu lá fora e pelo que você já viu aqui dos estrangeiros que vieram aqui trabalhar e alguns já tiveram sucesso. Existe, de fato, essa diferença? A gente precisa conversar sobre isso, a questão dos profissionais brasileiros que só aqui ficam e vivem essa realidade, esse intercâmbio, e se de fato existe a diferença entre o estrangeiro e o brasileiro nesse momento? É difícil falar, né? Até porque vão fazer 9 anos, né, que eu passei pela Alemanha. Um pouco mais, não vou ficar falando muito tempo assim, que não vou falar que eu tô ficando mais de idade. Mas, assim, algumas coisas são diferentes e, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar o futebol de uma outra maneira. É óbvio que se você contrata um treinador estrangeiro hoje, você tem que dar mais tempo para ele conhecer o país, conhecer a cultura, o futebol, assim como é com um atleta quando ele chega num determinado país. E a gente sabe que muitas vezes com um treinador brasileiro a gente não tem esse tempo e essa paciência para se trabalhar, né? Até mesmo às vezes o treinador está fazendo um bom trabalho, tem bons números e ele é muito criticado. Um exemplo, o Tite, né? Que tem números excelentes pela seleção brasileira e vira e mexe as pessoas falam que ele tem que sair para entrar um outro treinador. Então eu acho que a gente tem que valorizar também aquilo que nós temos aqui dentro do nosso país, né? Porque muitas vezes a gente se fala, o jogador do futebol brasileiro tem que ir para a seleção. E quando ele vai jogar, todo mundo questiona se ele tem qualidade técnica ou nível de excelência para jogar contra os europeus. Então, assim, muitas vezes a gente valoriza muito o que está fora e não valoriza o que está dentro, né? Então, assim, óbvio que se um treinador vier, ele vai agregar de muitas maneiras, né? Seja ele estrangeiro, seja ele de dentro do país, né? Mas eu acho que a gente tem que ver o dia a dia, né? Não adianta eu falar que ele vai agregar mais do que o A, o B ou o C, se a gente não tiver aquela noção real do dia a dia, né? Nessa discussão, existe essa febre aí, né? Essa compulsão aí por treinador estrangeiro. Você acha que falta algo aí para os brasileiros, quer dizer, ousadia, novos métodos, novas ideias? Os treinadores brasileiros meio que estacionaram aí, pararam no tempo? Não, eu não diria que pararam no tempo, mas acho que o treinador brasileiro ele trabalha com a cabeça de que se ele não vencer 2 jogos, ele pode estar saindo. Então, muitas vezes, ele não tem esse tempo para trabalhar aquilo que ele realmente gostaria. Pô, eu quero que o meu time jogue para frente. Só que se ele perder 3 jogos de 3-0, ele é mandado embora. A gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é assim, né? Então, muitas vezes, ele prefere jogar para ganhar de 1-0 e ir ajustando aos poucos com uma vitória do que tomando porrada. E a gente sabe que, infelizmente, o futebol ele é assim, né? O futebol a gente vive de vitórias. Você perder 2 jogos hoje, você é questionado, você é cobrado. Então, quando vem um treinador de fora, você tem mais tempo, você tem mais paciência, você espera para ver o que vai acontecer daqui 3, 4, 5 meses, né? Então, acho que essa paciência a gente deveria dar também para o treinador brasileiro. É isso aí. Faraldo, será que ele tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, cara? Porque não parece o cara mais otimista do mundo com treinadores de fora, né? Eu fico de verdade na dúvida, assim, em específico com relação a isso, porque pode só ter sido uma resposta de quem sai em defesa, assim, até dos amigos dele, sei lá, sabe, de treinadores com quem ele trabalhou, ele tem respeito, porque a relação do elenco com o Silvinho, por exemplo, era muito boa. Quando ele descreve ali no final dessa segunda resposta dele, o cenário, então o técnico prefere ir ganhando de 1-0 e ajustando aos poucos do que correr risco de tomar porrada. Me parece muito. Não estou falando que o Silvinho caiu só por causa disso. Ele se perdeu nesse excesso de receio,
mas me parece quase como se ele falando ali entre linhas sobre o trabalho do Silvinho. A relação desse elenco, do próprio Fagner com o Mancini, por exemplo, era uma relação boa. Então talvez ele tenha falado isso mais numa linha de defender os caras com quem ele trabalhou recentemente, e aí ele cita até o Tite, né, para citar nominalmente algum que realmente valha um grande elogio, mas eu achei mais uma análise sóbria dele, assim, sabe? Eu concordo de forma geral com o que ele pontua. Só que eu não sei até que ponto é em específico a relação da nacionalidade, sabe? Que vai te deixar assim, né, com essa maior paciência de diretoria, de torcida, de imprensa. Eu acho que assim, quão largas são as costas do cara que vai chegar, sabe? Qual é a experiência do treinador que vai chegar? O Silvinho já chega contestado. Por quê? Porque não tem experiência. O Mancini já chega contestado. Por quê? Porque é um técnico, tipo, rotulado como um técnico de clube médio. E que quando chega num clube maior, geralmente é para apagar incêndio, para escapar de rebaixamento. Então, eu acho que eu entendo ele dizer o que ele diz, que de forma geral o que ele coloca os técnicos brasileiros chegam aqui no Corinthians já criticados, já sob cobrança, e se nos 3 primeiros jogos não ganharem, já corre risco de demissão. Só que quais são os exemplos do passado recente do Corinthians, de técnicos com esse perfil? Cara, pós-Tite, são todos técnicos que ninguém sabia se realmente ia dar certo. Então, quando perde 3 jogos seguidos, é normal você olhar e falar, pô, tá vendo? Vai dar ruim. Porque são 3 técnicos que não tem nada na carreira deles que justifique você confiar que o cara pode errar 3, 4, 5, 6 jogos e vai dar certo. Sabe? É diferente do que o Flamengo faz quando ele traz o Jorge Jesus. E aí, não por causa da nacionalidade em específico. Tem a questão da nacionalidade, tem a questão de multa contratual que você coloca. Mas é um cara que chega com uma bagagem que quando ele começa a tomar pau nos primeiros jogos do Flamengo, que pouca gente lembra, tipo, a diretoria vai bancando. E a torcida, mesmo que chiando de forma geral, vai tendo um pouco de paciência por causa dessa experiência do cara. E é por isso que eu acho que a diretoria, acima de nacionalidade, tem que procurar um perfil com essa experiência. Só que qual que é o problema? Você olha para o mercado brasileiro e a primeira opção que você vê na apuração do Vessone, que a diretoria do Corinthians enxerga, é o Odair Hellmann, que não é um cara que tem essa experiência. Então, se a principal opção já é uma opção que não tem essas costas largas, você não consegue olhar para o mercado brasileiro e falar, pô, tem uma boa opção livre aí dando sopa. Tipo, não tem, nesse sentido da experiência. O que tem é, o Cuco, o Renato, eles têm esse perfil experiente que teria um pouco mais de paciência do que a média, assim, mas do que a média do que o Corinthians trouxe recentemente, que são técnicos abaixo do que é o Cuca e o Renato. E em específico, o Cuca e o Renato não vêm nesse cenário, por N motivos. Nenhum nem outro, eles são tão longe de ser preferência da diretoria do Corinthians. É uma discussão bem até gostosa de se ter, sabe? Complexa, assim. E achei legal as falas do Fagner. Mas sendo bem sincero, eu não consegui captar como um sinal do Fagner de que tá vindo um brasileiro, por exemplo. Talvez ele só esteja muito antenado mesmo no noticiário e perceba que essa busca por estrangeiro não tá tão fácil, não. E aí na cabeça dele ele pensa, não tá tão fácil e no fundo não vale a pena essa loucura de você jogar todas as suas fichas para trazer um estrangeiro, entendeu? Tipo, talvez isso ele pense mesmo. Mas achei legal quando ele fala sobre a passagem dele pelo futebol alemão, que é papo de quase 10 anos atrás, e ali ele deixa escapar que, pô, há 10 anos os treinos ali de europeus já são treinos diferentes. É o que eu entendo nas entrelinhas, na primeira frase que ele fala. Algumas coisas são diferentes, mas você também tem que ter adaptação ao que se trabalha no país. Então, tipo, beleza, lá na Europa os treinadores devem sentar a marreta no treino. Aqui no Brasil tem como fazer isso? Tipo, com a rotina dos times hoje aqui? De você ter, sei lá, 2 dias na semana realmente para treinar? Tipo, é muito legal ter um cara com o perfil do Fagner no elenco do Corinthians. Perfil do Cássio, caras que já bateram na Europa e voltaram e são gigantes aqui no Corinthians e tem bagagem para falar, tanto sobre lá quanto sobre aqui, sabe? Mas é uma discussão muito boa, muito legal mesmo. Boa, Faraldinho. A gente acabou perdendo um super. Você pode pegar